Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. E o versículo 3, ele vai falar agora de um assunto importante, das viúvas. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Nós vivemos numa sociedade moderna onde existe amparo legal, né? Você tem um negócio chamado aposentadoria, por exemplo. Uma pessoa chega numa certa idade, ela pagou lá todos os meses, né? O INSS, acho que chama. E aí ela vai começar a receber agora uma ajuda do governo, que é a Previdência Social. Mas naquele tempo não tinha isso. Como não tem, em muitos países do mundo não tem. Por exemplo, na China não tem isso. A não ser que uma pessoa na China tenha uma previdência privada, ou seja, ele contrata lá num banco um plano de previdência e vai investindo todos os meses para depois, quando chegar na idade que não pode mais trabalhar, ele poder começar a receber, né? Mas na China, uma pessoa pobre, ela vai, no momento que não puder mais trabalhar, que está muito fraca para trabalhar, ela não tem mais o sustento. Então é muito comum na China os pais idosos morarem com os filhos. Porque os filhos lá, o normal lá, é que os filhos cuidem dos pais. É que os filhos que mantenham os pais. Então honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. O que é uma viúva verdadeiramente viúva? É uma que não tinha condições de sobrevivência. Não tinha, perdeu o marido, ficou sem o esteio, né, sem o amparo, ficou sem o alimento, ficou sem recursos para sobreviver. A Assembleia tem que ajudar essa. Tem que ajudar na manutenção dessa. Agora, ele vai colocar certas restrições em seguida, porque senão vira todo mundo, né? Vira festa, né? A mulher já está meio triste com o marido, ela dá um jeito de ficar viúva. Brincadeira. Mas tem casos, né? Tem casos. Meu pai sempre contava, meu pai sempre brincava. Quando minha mãe ficava brava com ele, ele falava assim: Ruth, eu vou comprar uma caixinha de taxinha, hein? Porque teve um caso aqui no Brasil de uma viúva, de uma mulher que perdeu o marido, né? Aí ficou viúva, tal. Daí casou com outro. Passou algum tempo, morreu o outro também. E triste, 2 vezes, viu? Aí casou de novo, morreu o terceiro. Aí a polícia foi examinar o que estava acontecendo. Na hora de fazer a autópsia, descobriram que uma taxinha enfiada na nuca, ela sabia exatamente o lugar onde enfiar a taxinha para a pessoa morrer. Então meu pai brincava com minha mãe, falando assim: não fica brava comigo se eu compro uma caixa de taxinha. Mas então, não é simplesmente sendo viúva, tem algumas qualidades que têm que ser cumpridas aqui no versículo 4. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam esses filhos ou netos a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Então essa aqui não era para a Assembleia ajudar. Não era para ajudar. Nós sempre erramos muito em muitas coisas, né? Já ajudamos, por exemplo, família que o homem estava desempregado, o marido incrédulo desempregado, a mulher crente reunindo. Então a Assembleia ajudava todo mês, né? Com uma cesta básica, com alguma coisa, até descobrimos que o marido não estava querendo saber de achar emprego. Não queria arrumar emprego, né? Que estava bom aquele jeito ali. O sustento vinha, né? Aí que nós começamos a aprender, porque eram todos jovens, não sabia como lidar com essas coisas. Aí aprendemos que existe maldade também por parte do incrédulo, como era o caso desse marido, de não querer procurar emprego. E aí cortamos a ajuda mensal, e aí ela parou de reunir também, a mulher. A irmã parou de reunir. Era uma irmã em Cristo. Mas ela ficou muito, muito chateada, muito irada. Mas o erro, na verdade, foi nosso, que nós não tivemos experiência para lidar com isso.
Não era um caso assim de colocar na mensalidade já incluída o sustento daquela esposa, daquela mulher, e com o seu marido que não queria saber de nada, né? Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva, ele vai falar de novo da verdadeiramente viúva, que ele falou no versículo 3, e desamparada, espera em Deus, persevera de noite e de dia com rogos e orações. Então é preciso observar também esses casos para descobrir se estamos lidando com uma que é verdadeiramente viúva ou uma que realmente só quer se aproveitar da situação. No versículo 6, ele vai falar de uma que realmente não é verdadeiramente viúva. Não por questão de idade ou do estado civil dela, mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Puxa, mas como? Então ela se perdeu? Ela perdeu a salvação, como alguém podia falar, né? Não. Leia Romanos 8, versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, o que é esse morrereis aqui? É alguém que vive pela carne. Vive segundo a carne. É um crente? Mas é um crente carnal. A gente sempre deve lembrar que lá em 1 Coríntios, capítulo 2, nós temos 3 tipos de homem, não é? Ou de ser humano. No versículo 14, ele fala assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, esse é o homem natural, esse é o incrédulo. Você pode tentar martelar com a Bíblia a cabeça dele que ele é um homem natural. Ele não vai entender as coisas do Espírito de Deus. Ele só vai entender se um dia o Espírito Santo injetar vida nele e ele nascer de novo. E aí crer em Jesus e ser selado com o Espírito Santo. Aí ele passa de homem natural para um homem salvo por Cristo. Mas esse homem salvo por Cristo, ele tem 2 tipos, existem 2 tipos dele. No versículo 15 fala de um. Mas o que é espiritual, o homem que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então esse é o homem espiritual. Esse é o salvo, que vive em comunhão com o Senhor e com a sua palavra, e está antenado, vamos chamar assim, na influência do Espírito Santo na vida dele. Porém, quando você abre o capítulo 3 de 1 Coríntios, você encontra o 3º tipo de homem, que não é nem o homem natural e nem o homem espiritual. Esse 3º tipo é um homem convertido, mas ele é carnal. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora ainda podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Então aqui eles estavam tendo um comportamento de carnalidade. Eles tomavam partido, né? Dizendo eu sou de Paulo, outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Eles estavam tomando partido, criando seitas dentro da Assembleia de Corinto, porque eles estavam carnais. E isso qualquer crente pode cair nesse erro. Qualquer salvo por Cristo pode se afastar da comunhão com o Senhor e se tornar um crente carnal.
E aí, como nós lemos lá em Romanos capítulo 8, versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas esse morrereis não significa perder a salvação. Esse significa ficar improdutivo. O que acontece com uma planta que morre? Ela para de produzir. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esse capítulo 8 de Romanos é o capítulo que mais fala do Espírito Santo em toda a Bíblia. É a maior concentração da palavra Espírito está nesse capítulo 8 de Romanos. Voltando agora para 1 Timóteo, capítulo 5, no capítulo que nós estamos lendo hoje, ele vai então para que, no versículo 6, a viúva que vive em deleites, vivendo, está morta. E o versículo 7, o apóstolo manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Então é papel dos irmãos exortar, eventualmente, as viúvas em seu meio, para que elas sejam irrepreensíveis. E no versículo 8 ele vai falar, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Eu já tive uma pessoa que me perguntou um dia se isso aqui é só quando a família é crente. Por exemplo, era uma pessoa que acho que estava tratando mal sua mãe ou seu pai e não estava dando muita assistência aos seus pais. Então ele estava achando que isso aqui era só quando os pais eram convertidos, que nós temos que dar assistência a eles. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque quando fala no versículo 4, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade. Esses filhos ou netos, aprendam a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais. Porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ele vai descrever as viúvas agora, né? Porque essa é uma responsabilidade da Assembleia. Lembre-se disso, a Assembleia tem que estar atenta às necessidades que as irmãs possam estar passando por serem viúvas, não é? Mas é claro que se essas viúvas têm filhos e netos em condições de sustentá-las, são eles que devem tomar esse encargo. Versículo 9 de 1 Timóteo 5, nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, aqui inclusive a gente vê que é mais ou menos a idade que no Brasil é dada a aposentadoria, né? E só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Então, tem que ver também o currículo dessa viúva, para saber se a vida, às vezes, ela está sofrendo, passando necessidade, uma série de coisas, porque só aprontou. Só aprontou. Nunca não criou os filhos, largou os filhos de qualquer maneira, né? Não exerceu hospitalidade com ninguém, não recebia ninguém na sua casa, não lavou os pés aos santos. O que é lavar os pés aos santos? É trazer alívio, trazer cuidados, né, aos irmãos. Se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Então tinha que ter uma ficha corrida de boas obras, que pudesse recomendá-la a receber. Aqui está falando de receber a ajuda da Assembleia, receber manutenção da Assembleia. Porque é um dos encargos da Assembleia é esse, cuidar das que são viúvas e incapazes e impossibilitadas de sobreviver. Mas o versículo 11 também cria um outro senão aqui, né? Não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. O que isso quer dizer? O versículo 14, ele vai mostrar que não tá errado casar, né?
Aqui, a impressão que dá aqui é que querem casar-se, então estaria errado casar? Não, porque no versículo 14 ele fala: quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque algumas se desviaram indo após Satanás. Como se desviaram indo após Satanás? Perderam a salvação? Não. Vou dar um exemplo, que é a mesma coisa do versículo 12. Né? Algumas querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Porque se elas vão se casar, elas têm que se casar no Senhor. No Senhor. Uma mulher ainda jovem, que fica viúva e quer se casar, e aí primeiro Zé Bonitinho que aparece, ela já embarca, está errado, porque ele é crente. Ah, não, ele é muito cristão, ele vai na igreja XYZ ali e tal. Sim, mas o fato de a pessoa professar que crê, não significa que ele é uma pessoa que está vivendo em comunhão com o Senhor. Porque existe crente e crente, existe cristão e cristão. Não é? Todo mundo sabe, todo mundo conhece isso aí. Não preciso explicar isso aqui, né? Existem aqueles que realmente só são membros de alguma igreja. Então, o casamento tem que ser no Senhor, não apenas com um que é do Senhor, mas tem que ser no Senhor, com alguém que esteja andando nos passos de Cristo, que dê bom testemunho, que tenha envolvimento nas coisas do Senhor. Então, aqui, por isso que ele fala no versículo 12, tendo já sua condenação. Isso não é condenação ao inferno, hein? Por favor, não entendo isso, não. Isso aqui é porque uma pessoa que casa errado vai ter a sua condenação. Qualquer uma que entrou por um caminho errado no casamento sabe o quanto teve que sofrer depois. Não é? Por haver aniquilado a primeira fé. Qual era a primeira fé? Aquele ardor, aquele amor de início de conversão. E às vezes a pessoa vai deixando para trás, perde a comunhão. Primeiro que buzina na porta, pronto, já embarca. E além disso, no versículo 13, aprendem também a andar ociosas, de casa em casa. Não só ociosas, mas também paroleiras, né? Mexeriqueiras e curiosas, falando o que não convém. Então, uma irmã que perde a estribeira e faz isso, ela acaba atrapalhando muito a Assembleia. Ela acaba criando fofoca, criando mentiras, né, intrigas também entre os irmãos. Precisa tomar muito cuidado com isso, viu? As irmãs, principalmente, precisam tomar muito cuidado com isso, porque nós sabemos que as mulheres falam mais que os homens, elas são mais comunicativas. E elas têm um poder muito grande de influenciar outras mulheres também. Então, eu me lembro de uma história que eu li, no século XIX. Havia havia na Rússia um homem que era um mercador de armas. Ele vendia armas, vendia canhões, aquelas escopetas, né, aqueles rifles, aquelas espingardas antigas, tal. E ele vendia. E ele frequentava a corte russa, do império lá do czar. Mas quando ele ia nas festas da corte, ele não ficava com os homens. Ele ficava com as mulheres. Porque ficava assim, um salão, as mulheres todas paparicando, conversando, e e no outro os homens fumando seus charutos, né? Os generais, os marechais, os comandantes, todos com as suas fardas, suas medalhas no peito e tal. E esse cara muito espertinho, um marqueteiro de primeira, ele não ficava lá na sala dos generais, dos marechais, ele ficava na sala que as mulheres estavam conversando. Porque aí ele puxava a conversa com as mulheres e contava para elas o que ele fazia. Que ele vendia armas para exército, né? Que ele vendia, entendeu? Ele tinha um canhão que era assim, ele tinha uma espingarda que era assado. E as mulheres ficavam muito interessadas, que era bom de papo. Aí o que acontecia? No dia seguinte, ou 2, 3 dias depois, ele visitava aqueles comandantes para oferecer as suas armas. Eles já sabiam
de tudo que ele fazia. E já tinham sido convencidos, porque ele era muito simpático, já tinham sido convencidos pelas esposas a comprarem as armas. Então, as mulheres, elas têm uma capacidade e um poder de persuasão e comunicação fantástico. Quando isso é olhado para o bem, é usado para o bem, então ótimo, mas quando é usado para o mal, né, falando o que não convém, o estrago pode ser grande. O estrago pode ser grande. E o versículo 14, que eu já falei, né, que o casamento não está proibido aqui. Eu quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa. Não é governem o marido. Lembra? Leiam, saibam ler. Aqui não está escrito gerem filhos, governem o marido. Não. Governem a casa. O marido é a cabeça no lar. E não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Por quê? Porque Satanás chegou e tentou, parou o carrão do bonitão na porta e ela acabou indo na conversa. E aí sofre a vida inteira. Irmãos, eu recebo tanta mensagem, tanto e-mail. Eu tive um relacionamento, eu tenho um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, com esse relacionamento. Depois eu tive um outro relacionamento. Minha filha, quantos relacionamentos você acha que tem que ter? E aí é sempre com incrédulos, né? E quem sofre muito nessas coisas é a mulher. Pega um casca grossa e apanha do marido, sofre, os filhos também sofrem. Então a gente vê, às vezes é muito bonito assistir a novela, lá o mocinho se apaixona pela mocinha e tudo dá certo no final, né? Vivem felizes para sempre. Mas não é assim, na vida real não é assim. Se o mocinho é tranqueira, vai viver tranqueira para sempre. Então, irmãs, muito cuidado. Muito cuidado. E no versículo 16 ele repete essa obrigação. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja ou a assembleia, para que se possa sustentar as que deveras são viúvas. Então, essa exortação toda aqui é muito importante para a gente aprender uma coisa. Primeiro, a Assembleia tem responsabilidade de auxiliar aquelas irmãs viúvas, verdadeiramente viúvas, que não podem se sustentar e que não têm filhos e netos para ajudá-las. Ao mesmo tempo, a Assembleia deve estar, os irmãos, né, que cuidam dos recursos da Assembleia, devem estar sempre atentos para não errarem nessa ajuda e acabarem desperdiçando os recursos que o Senhor coloca nas mãos da Assembleia para serem administrados. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.